E aí, depois da primeira já deu para relembrar? Então, já viu que não é tão difícil assim relacionar. Aí você vai dizer, Ive, depois fica difícil. Não fica. Fica calma, a gente vai fazer aí vários exemplos para você poder ver que a estequiometria é uma questão de fazer exercício. Tem que treinar, tá, pessoal? Não tem jeito. Mas eu não gosto de fazer exercício. Não tem jeito. Tem que fazer exercício. Na tua prova lá não vai vir um monte de exercício, um monte de questão? Então você tem que treinar, cara. Fique esperto. Agora a gente vai fazer uma outra questão para você poder ver quando a estequiometria relaciona outras coisas, mol, massa. Então vamos. Se liga nessa questão aqui, ó. Hidreto de sódio reage com água dando hidrogênio segundo a reação. Pá, te deu lá a reação. Para obter 10 mols de H2, são necessários quantos mols de água? Cara, ele tá te pedindo mol, né? Ele tá relacionando só mol, ó. Para obter 10 mols de H2, são necessários quantos mols de água? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem lá a tua reação química, o primeiro passo, lembra? É sempre escrever a reação química. Ele já te deu a reação. Aí o teu segundo passo é conferir se a reação está balanceada. Alguns enunciados falam, né, a reação não balanceada ou a reação já balanceada, tá? Não importa. Sua tarefa é, se o enunciado não falar nada, sempre conferir se está balanceada. Então, quando a gente olha aqui, ó, para essa reação, a gente vê que, ó, eu tenho um sódio aqui. Deixa eu pegar a caneta. Eu tenho um sódio aqui, outro sódio aqui. 3 hidrogênios aqui, ó, nos reagentes e, ó, 3 hidrogênios também no produto. Um oxigênio nos produtos e um oxigênio nos reagentes. Beleza, fechamos. A minha reação é toda 1 para 1. O que quer dizer isso, Ive? A reação ser toda 1 para 1? Isso quer dizer que, quando eu olho para a minha reação química, eu posso ler ela da seguinte forma, ó. 1 mol de NaH, porque aqui na frente, ó, quando eu não tenho nada, é 1. Deixa eu até botar um aqui para vocês verem. 1. Reagindo com 1 mol de H2, formando 1 mol de hidróxido de sódio, de NaOH, e também 1 mol de H2, de gás hidrogênio. Então, você já pode ler aqui na tua reação que a tua reação é 1 para 1 para 1 para 1. Todo mundo ali está na proporção de 1 mol, certo? E aí, ó, então, eu sei que eu tenho 1 mol de H2 e, 1 mol de H2O, e 1 mol de H2. Isso é o que está dizendo a minha reação depois que eu balanceei ela, certo? Então, quem ele relaciona? Ó, primeiro, os passos que a gente viu. Ó, a gente escreveu a reação. No caso, ele já tinha dado pra gente. Maravilha, prossegue. Escrever a reação. 2, balancear a reação. A gente, no caso, ali conferiu, ela já estava balanceada, né? 3, quem ele relaciona? Aí a gente viu que ele relaciona água e H2, né? Ele relaciona água e gás hidrogênio. Quarto passo, o que ele relaciona? Né? Ele relaciona mol e mol, né? Ele fala assim, para obter 10, ó, mols de H2 são necessários quantos mols de água? Então, ele está relacionando mol e mol. E aí, a gente tirou lá da nossa reação, né, já balanceada, que a gente lá na reação tem que reagimos 1 mol de H2O e formamos 1 mol de H2. Então, se ele quer obter 10 mols de H2, a gente coloca ali embaixo do H2 e monta a segunda linha da nossa regra de 3. Nesse caso, como a minha reação é toda 1 para 1, se eu obtenho 10 mols de H2, eu também precisei de 10 mols de água. Beleza? Então, a gente consegue aí fazer essa relação com os meus coeficientes estequiométricos. Beleza? Então, a primeira linha da nossa regra de 3 é relacionando o que nos dá a nossa reação química, tá bom? E aí eu te pergunto, e para obter 10 gramas de H2, são necessários quantos mols de água? Então, agora na minha pergunta, eu estou relacionando grama de H2 com mols de água. Bom, eu tenho, de novo, né, pegando lá da minha reação, 1 mol de H2O e eu posso relacionar agora com a massa de H2, certo? A massa aqui de H2O, cada hidrogênio, se você for lá na sua tabela periódica, vale 1. Como eu tenho 2 hidrogênios aqui, eu tenho 2 vezes 1. Então, a minha massa molar aqui é 2 gramas de H2. Então, 1 mol de H2O está formando 2 gramas de
H2, né? Então, por que eu deixei a água em mol? Porque ele perguntou quantos mols de água, né, eu preciso ter para formar 10 gramas de H2. Então, eu venho aqui e eu coloco, ó, 10 gramas de H2, X mol de água. Estou relacionando mol e massa. Então, aí, ó, multiplico aqui cruzado e acho que eu precisaria aí de 5 mols de água, tá? Aí você vai dizer, Ivy, essa relação foi muito fácil, nem precisava de regra de 3. Beleza, mas mesmo quando for um número diferente, for um número com vírgula, um número maior, a relação é a mesma, o pensamento é o mesmo. Você vai escrever tua reação, balancear tua reação, olhar quem ele relaciona, quem dos componentes ali ele relaciona. Por exemplo, aqui nesse problema, ele não relacionava nem o hidreto de sódio e também não relacionava o hidróxido de sódio. Então, você não precisa se preocupar com eles. Você tem que olhar para quem o problema está relacionando, certo? Depois, o que ele relaciona mol, ele relaciona massa, ele relaciona mol e massa, massa e volume, mol e volume, né? Então, ele pode relacionar essas grandezas. Você vai só identificar o que ele quer e vai montar a tua regra de 3 e aí tá feita a tua reação, certo? Então, vamos quebrar mais uma aí pra gente treinar bastante. Ó, essa questão fala o seguinte: no motor de um carro a álcool, o vapor do combustível é misturado com o ar e se queima à custa de faísca elétrica produzida pela vela no interior do cilindro. A quantidade em mols de água formada na combustão completa de 138 gramas de etanol é igual a... Ó, presta atenção. Ele tá te falando da combustão do etanol, então essa é a tua reação, tá? E ele tá te dando a massa de etanol e te pedindo a quantidade de água que vai ser formada nessa combustão em mol, tá? Então entende o teu problema. Lê ele com calma para você entender o teu problema. Primeiro passo, lembra sempre do primeiro passo, escrever a reação. Nesse caso aqui, o problema não te deu a reação, ele só te citou. Ele falou, olha, combustão do etanol, combustão completa, gerando, né, CO2 e água. Então, o que você vai fazer? Escrever a tua reação. Primeiro passo. Então, eu tenho aqui, ó, C2H6O, que é o etanol, mais O2, né, nosso comburente lá na combustão, gerando aí CO2 e água. Beleza, escrevi a reação. Segundo passo, balancear a reação. Então, não esquece do segundo passo. Então, aqui, ó, tenho 2 carbonos. Nos produtos, eu tenho que ter 2 carbonos também. Então, vou colocar um 2 ali. Beleza. Nos reagentes, aqui, ó, no etanol, eu tenho 6 hidrogênios, ó. E eu só tenho hidrogênio aqui, tá vendo? Já no lado de lá, eu só tenho hidrogênio na água. E eu só tenho 2. Então, vou ter que colocar um número ali que multiplicado por 2 dê 6, né? Para eu poder conseguir igualar a quantidade de hidrogênio. Então, vou colocar um 3 ali. 3 vezes 2, 6. Beleza. E por último, o oxigênio. Ó, se eu olhar aqui para o lado dos produtos, ó, que a gente já balanceou aqui, eu tenho 2 vezes 2, 4 oxigênios aqui no dióxido de carbono. E tenho 3 vezes 1 aqui, 3 oxigênios, 4 com 3, tenho 7 oxigênios ali nos meus reagentes. Reagentes não, desculpa, produtos. Né? Então, nos meus reagentes, eu vou precisar ter 7 também. Ó, se liga que eu já tenho um oxigênio aqui no etanol, ó. Né? Então, aqui no O2 eu vou ter que ter 6. Então, qual é o número que multiplicado por 2 dá 6? 3, né? 3 vezes 2, 6. 6 oxigênios aqui com um oxigênio que tem ali no etanol. Fechamos a conta, tá todo mundo balanceado. Beleza. Primeiro passo. Escrevemos a reação, balanceamos. Segundo passo. O que ele relaciona, né? Na verdade, o que não. Quem ele relaciona, né? O que é o quarto passo. Quem ele relaciona? Quem são os reagentes e produtos, né, que ele relaciona? Ele está relacionando o etanol, né, o C2H6O, né, que ali na nossa reação, né, tá reagindo com 1 mol, ele está relacionando com a água. Então, 1 mol de etanol, segundo a minha reação, está formando quantos mols de água? 3 mols de água. Então, lembre-se, a tua reação, ela sempre te dá essa informação, né? No caso aqui da minha reação, eu tenho 1 mol de etanol reagindo com 3 mols de O2, formando 2 mols de CO2 e 3 mols de água.
Então, ele está relacionando etanol e água. Preciso me preocupar com O2 para o cálculo? Não. Preciso me preocupar com CO2 para o cálculo? Também não, tá bom? Então, aí, ó, só aqui ele pede, ó, quantos mols de água, ó, vamos voltar aqui para o enunciado, quantos mols de água vão ser formados na combustão completa de 138 gramas. Então, o etanol, ele está relacionando em massa. Então, o que ele relaciona? Ele relaciona massa e mol. Beleza? Então, esse mol aqui, ó, do C2H6O, eu posso transformar em massa. Afinal, eu sei, né, lá da minha relação que a gente viu, que a gente relembrou lá no começo, que 1 mol também pode equivaler à massa molar da substância. Então, a massa molar aqui do etanol vai ser a soma, né, das massas que o enunciado aqui te dá. Eu tenho carbono valendo 12, como eu tenho 2 carbonos, 2 vezes 12. Eu tenho cada hidrogênio valendo 1, como eu tenho 6 hidrogênios, 6 vezes 1, mais um oxigênio que vale 16. Então, isso aí vai dar para mim uma massa molar de 46 gramas. Beleza? Isso equivale a 1 mol. Então, a gente colocou ali, pode relacionar, ó, que esses 46 gramas estão formando quantos mols de água? 3 mols de água, né? O que está lá na tua reação química. E aí ele pergunta, mas e se eu tivesse 138 gramas de etanol? Se eu tivesse 138 gramas de etanol, eu formaria X mols de água. E aí, ó, venho aqui, multiplico cruzado e acho que se eu tiver 138 gramas de etanol, eu vou produzir 9 mols de água. Beleza, pessoal? Então, eu quero chamar a atenção para vocês em duas coisas aqui. Primeiro, quando a gente trabalha com estequiometria, a gente está trabalhando quantidades, tá bom? Então, nesse caso aqui, né, que é um problema, né, de relações simples, eu não tenho nenhum caso especial que a gente ainda vai ver, né, que é excesso, pureza, rendimento. Ele está aumentando a quantidade de etanol, tá vendo? A tua reação, ela usou 46 gramas de etanol para produzir 3 mols de água. Ele foi lá e colocou mais etanol, né? Então, claro que proporcionalmente eu vou ter que formar mais mols de água, tá? Então, se liga nisso, porque às vezes lá na tua prova você faz o teu cálculo e não se liga, né? Que estequiometria é quantidade. Então, se você está mexendo ali na quantidade de um reagente, né? Se esse reagente está reagindo todo, como é o caso aqui, aí você também vai aumentar a sua obtenção de produto. Beleza? Então, fizemos aí a nossa questão, relacionamos, tá? Então, você não pode esquecer de olhar quem ele relaciona, ver o que ele relaciona e depois monta a tua regra de 3. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é que a primeira linha da tua regra de 3, ó, é o que diz a tua reação, tá vendo? Ó, 46 gramas, né, o que estava na tua reação, 1 mol, né, que equivale a 46 gramas, formou aí 3 mols de H2O. Então, a tua primeira linha são as informações que você tem da tua reação. A tua segunda linha é o que o teu problema te dá. Aí ele fala, mas e se eu tivesse 138 gramas? E aí você monta e acha o seu valor ali, no caso ele queria 1 mol. Tá? Então, os problemas de estequiometria, eles seguem um padrão, sabe? Normalmente, é assim que eles te pedem. Eles te dão um problema e você monta a tua reação para você poder ali ter o seu parâmetro, né? E aí depois você joga aí a situação problema que ele tá te pedindo. Beleza? Vamos fazer mais questão aí pra gente ficar bem craque aí em estequiometria.